Glórias a Deus, aleluias. Saúdo a igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? É um prazer ter os irmãos aqui reunidos para realizarmos nosso primeiro culto aqui no domingo, né? Esse culto que eu creio vai ser uma bênção em nome de Jesus. Estávamos aguardando a presença de mais alguns irmãos, né? Mas os irmãos entraram um pouco atrasados. Glória a Deus. O culto se inicia às 7h30, né? Já o puxão de orelha, em nome de Jesus, né? Então, agradeço aos irmãos aí pela participação e vamos esperar que, creio que outros irmãos irão entrar aí com o passar do tempo, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Vamos orar, né? Iniciando a reunião. Irmã Marilene, né? Pode fazer a oração iniciando. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, nesta noite estamos aqui mais uma vez, Senhor, te pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor, por tudo aquilo que fizemos que não te agradou. Senhor, e pedimos nesta noite, recebe o nosso louvor, toda a nossa adoração, Pai querido, e pedimos, Senhor, aleluia, que o Senhor, meu Pai, venha se agradar de cada um de nós que estamos aqui, Senhor, para te louvar. Estamos aqui também para te agradecer, Pai. Obrigada pela vida de cada um, Senhor. Toma, Senhor, o primeiro lugar nesse mundo, Senhor. Faça-se o que eu querer, Senhor. Fala em cada coração, meu Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, amém, Pai. Glória a Deus, Santo é o Senhor. Glórias a Deus, muito obrigado, irmã Marilene, e já pode continuar, né? Continue aí com os louvores em nome de Jesus. 2 hinos da Quero falar rapidamente aqui, só pedir perdão, é porque a gente estava conectando aqui no computador e eu vi, mãe, ainda não mandaram o link, eu falei, já, e aí ele não viu. Aí quando a gente viu, aí a gente tá meio embaraçado ainda. Glória a Deus, acontece, normal. Deus abençoe. Amém. O hino 48, irmão, da harpa cristã. 48, amém. Irmã Marilene, a imagem está virada. Seu Jesus voltar. Oi? Tira você. Descendo para o seu voltar. Clarém de Deus a todos proclamar. Tira, chegou o grande dia, triunfar do meu rei. Eu possuo a imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Esse dia, quando os mortos são de após Cristo e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos proclamarão seu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Tendo o mundo rejeitado, Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor. Mas faustoso vem o dia do triunfar do meu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Então somente nele espero, sim, e sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia
do triunfo do meu rei. Quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém. Mais uma, Léo? Só uma. Mais um hino, irmã, só que, por gentileza, seu celular está virado, você está de lado na tela. Glória a Deus. Agora está certinho, que eu já estava ficando tonto. Eu estou procurando aqui. Pode ser? Glória a Deus. Hino 340, irmãos. Amém. Hino 340, logo após o irmão Railan fazendo a leitura da palavra oficial. Amém? Não, pode. Glória a Deus. Que surge um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte, quem é será sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Pode tudo ser um dos Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunidos, o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos, aclamar em oração. Eis que o vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Este povo destemido são os discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz. E agora revestidos com poder ao mundo sai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Oh, não sejas descuidoso para buscar o dom de Deus, dom que te fará dichoso, dar-te-á visões dos céus, que Jesus maravilhoso, proclamando aos outros faz. Podes então também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Amém. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus, muito obrigado, irmã Marilene, que Deus continue abençoando grandemente a vida da irmã e toda a sua família, seu ministério, em nome de Jesus, muito obrigado, né? E quem de nós hoje pode dizer sou um dos tais, né? Eu creio, eu posso dizer, eu sou um dos tais, nós somos um dos tais, nós somos escolhidos do Senhor, foi o Senhor que nos escolheu para estarmos aqui nesta noite, ouvindo a palavra dele, amém? Glórias a Deus. Irmão Railan, com a palavra oficial. Amém? Amém. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Salmo 33, versículo 1 ao versículo 10. Salmo de número 33. Desculpa. Léo, não estou vendo a imagem do Railan.
Salmo número 33, versículo 1 ao versículo 10. Estarei lendo, os irmãos acompanhem, amém? Diz assim: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a ele com saltério de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em tesouros. Versículo 8. Temam toda a terra ao Senhor. Temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Versículo 10. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus, nesse momento, ó Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz, e que o Senhor possa, Deus, colocar a tua palavra nos nossos corações, para que nós possamos a cada dia estar meditando e prosseguindo, meu Pai, nos teus caminhos. Ó Deus, muito obrigado por esse dia, por essa semana maravilhosa que o Senhor tem nos concedido. Que o Senhor venha abençoar esse culto, venha abençoar cada irmão nesta noite. Assim nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém, irmão Railan, muito obrigado. Que Deus abençoe também a sua vida. Continue a abençoar toda a sua família também, em nome de Jesus. Amém. A irmã Eliane louvando ao Senhor, e logo depois a irmã Ediane. Primeiro a Eliane, depois a Ediane. Amém? Louvando ao Senhor. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Vou louvar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Deus é tão grande, Ele pode mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente. Sabe o que você pensa e o que vai fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, a verdade, é o caminho. Ele é a realidade dos teus lindos sonhos. Ele é o Deus que te livra da imensa solidão. Ele é uma fonte jorrando nesse teu deserto. Ele é o amor que preenche todo o teu coração. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho.
Ele é a vida, a verdade, é o caminho. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, a verdade, é o caminho. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez agradecemos, né, irmã Eliane. Um abraço aí para você, para o Gabrielzinho, que estava falando com a gente agora há pouco, né? Um abraço para vocês aí. Que Deus continue abençoando também vocês, amém? Amém. Glória a Deus. Agora a irmã Ediane, louvando ao Senhor. Amém? Tá por aí a irmã Ediane? Sumiu? Deixa eu Oi, ver. Pai do Senhor. Aí, achou. Paz do Senhor. Pai do Senhor, boa noite a todos. Amém. Eu estarei louvando uma canção que diz que Deus está cuidando de tudo. Amém? Tem dia que o silêncio de Deus é a melhor resposta. Não corremos no tempo, mas esperamos Ele nos tratar. É bem melhor assim. Tem dias que não temos palavras, lágrimas já não temos, choro já acabou, pois a noite passada já levou. Mas eu sei, você já passou por isso, mas entenda, é uma fase e vai passar. Parece que estamos sozinhos, mas em todo tempo ao nosso lado, o Senhor está dizendo, filho meu, espere mais um pouco, essa fase vai passar. Estou cuidando de tudo, espere mais um pouco. Estou cuidando de tudo, sorria para mim. Sou teu Deus, nunca te deixei. Atravesse esse jardão e cante o hino da vitória. E olhe para o que passou. E você é vencedor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Mas eu sei, você já passou por isso, mas entenda, é uma fase e vai passar. Parece que estamos sozinhos, mas em todo tempo ao nosso lado, o Senhor está dizendo, filho meu, espere mais um pouco, essa fase vai passar.
Estou cuidando de tudo. Espere mais um pouco. Estou cuidando de tudo. Sorria para mim. Eu sou o teu Deus, nunca te deixei. Atravesse esse Jordão e cante o hino da vitória. E olhe para o que passou. Você é vencedor. A verdade, irmãos, é que o justo, ele passa por muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas. E se você está precisando de algo nessa noite, para a tua alma, para o teu coração, busque no Senhor, pois Ele pode suprir a tua necessidade. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade nessa noite. A paz do Senhor. Como é que para aqui? Glórias a Deus, muito obrigado, irmã Ediane, que Deus continue abençoando também a vida da irmã, né? Abençoando aí toda a sua família, todas as pessoas aí, amém? Glórias a Deus, muito obrigado. Glórias a Deus. Presbítero Euler, o irmão pode fazer a oração para que o nosso preletor da noite possa ministrar a palavra em nome de Jesus. Amém. Quem é a preleitora, Léo? Irmã? Pastor Ivanildo. É o preleitor, então, né? É o pastor Ivanildo. Falou preleitora. Então tá, nós vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta hora, Senhor, já sabemos que está em Tuas mãos, entregamos mais uma vez o Teu servo, e que o Senhor prepare os nossos corações para ouvir e entender a Tua santa e preciosa palavra. Agradecemos por esse dia, por essa oportunidade maravilhosa, e que o Senhor venha confirmar a inspiração maravilhosa dada ao Teu servo, e venha alegrar nossos corações mais uma vez na Tua presença. Com gratidão, confiando em Ti, nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus por essa palavra. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, glórias a Deus. É o pastor Ivanildo, fique à vontade. A paz do Senhor a todos. Amém? Estão me ouvindo? Amém. Estamos ouvindo bem, graças a Deus. Amém, estamos ouvindo bem. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, quero nessa noite trazer uma palavra que Deus colocou ao meu coração, neste culto, o primeiro culto da família online, para a glória de Deus. E eu creio que Deus tem abrido portas e continuar abrindo portas para que nós possamos continuar falando do amor de Deus, da grandeza de Deus e engrandecendo o seu santo nome. Eu quero aproveitar que cada um está aí com as suas Bíblias, abrir a palavra do Senhor, que se encontra no livro da Carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11. Lerei do versículo 1 ao versículo de número 13. Amém? Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1 ao versículo de número 13. Lerei a palavra do Senhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus.
Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a lei. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em colunas, em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceder e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Amém, glória a Deus. Irmãos, quero brevemente trazer uma palavra, como eu já falei aos amados aqui, que Deus colocou no meu coração nessa noite, trazer para os irmãos sobre a fé. Estamos vivendo dias, tempos difíceis, e a igreja do Senhor Jesus precisa mais do que nunca estar com a sua fé alicerçada, edificada na palavra de Deus. E este capítulo 11 de Hebreus, nós vamos ver que é o capítulo que mais fala sobre fé em toda a Bíblia. E para algumas pessoas está aí este capítulo que fala sobre a galeria dos heróis da fé. E nós vamos ver que mais enfatiza a importância da fé está exatamente no capítulo 11 de Hebreus. Nós vamos ver, então, que a fé é uma palavra bastante pronunciada e muitas das vezes as pessoas não se atentam ao seu significado, ao seu real motivo para o qual nós necessitamos e precisamos viver constantemente em fé. A Bíblia Sagrada vai nos falar que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, o Senhor não terá prazer na sua alma. E nós vamos então na palavra do Senhor, que nós precisamos entender nessa noite, nós precisamos compreender o que é fé e em que consiste a nossa fé. Algo tão importante a ponto de o texto ao qual nós lemos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, não há nada que eu faça para agradá-lo se eu não manifestar a minha fé no Senhor. Então, sem fé é impossível agradar aqueles que nos chamou, aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para nós vivermos não por vista, mas vivermos pela fé. A fé genuína em Cristo Jesus. E eu quero propor nessa noite, falar então sobre a fé que agrada a Deus. Temos procedido dessa forma? Temos procedido com a fé genuína que brota diretamente do trono de Deus para as nossas vidas? Ou muitas das vezes as pessoas confundem fé com positivismo? É totalmente diferente. Não que não seja importante sermos pessoas positivas, mas além de positivas, nós precisamos confiar, nós precisamos ter fé, crer naquele que nos chamou. E nós vamos ver o versículo primeiro que nós lemos, vai nos trazer essa principal característica da fé, a definição clara sobre o que é fé. E o versículo de número 1, então, vai nos dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vê. Essa é a definição clara e mais compreensível desta palavra.
coisas que eu não vejo, mas que eu creio pela fé, eu acredito. Então, o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, no capítulo 8, versículos de número 24 e 25, ele vai nos dizer que porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Isso é fé. Exatamente como disse o autor aos Hebreus. Fé é uma certeza do que eu espero e uma convicção do que eu não vejo. O versículo de número 3, ainda de Hebreus, capítulo de número 11, vai nos dizer que pela fé entendemos os mundos pela palavra de Deus. Foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, nós acreditamos pela palavra que foi escrita não por homens comuns, mas por homens inspirados por Deus, que esta palavra genuína, nós acreditamos no que foi relatado lá no início de Gênesis, capítulo 1, no início, a narrativa da criação, a qual Deus, pela sua palavra, ordenava e as coisas aconteciam. Deus disse, haja luz, e houve luz. E nós vamos então que a cada palavra proferida por Deus, as coisas aconteciam, seguiam e eram formadas. Aqui o autor aos Hebreus está dizendo que pela palavra eu consigo entender isso, de que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneiras que as coisas visíveis vieram existir das que não existiam. Então, isso nós compreendemos simplesmente pela fé. A fé que nós aprendemos na palavra do Senhor. E nas nossas vidas, algumas ou muitas coisas que esperamos e ainda não se realizaram, porém, o caminho para conquistarmos é a fé. Pois ela nos motiva a superarmos os obstáculos para alcançarmos os nossos objetivos. Nós podemos citar que existe muitos tipos de fé, mas como eu já falei para os irmãos, eu estou falando da fé que agrada a Deus. Se nós perguntarmos às pessoas se ela tem fé, eu acredito que a maioria delas dirão que sim, até mesmo o ateu tem fé. Fé de não acreditar que existe um Deus soberano. Então, as pessoas têm fé. As pessoas creem, acreditam em alguma coisa. Mas a Igreja de Cristo Jesus acredita na palavra do Senhor, crê que ela foi direcionada para as nossas vidas, para nos instruir e nos edificar na presença do Senhor. E eu pergunto mais uma vez, em que se baseia a nossa fé? É possível que entre cristãos, infelizmente, ainda existe aqueles que deixam as superstições influenciar a sua maneira de ver e esperar a realização de seus objetivos. Algumas pessoas creem em trevo de 4 folhas, pé de coelho, toma sopa de lentilha, ao final do ano dá não sei quantos pulos, a orla do mar, para que elas venham alcançar seus objetivos e conquistar algo. Porém, Deus nos ensinou em que deve se basear a nossa fé. Em João 14, versículo de número 1, vai nos dizer que Jesus, ele falando ali para Tomé, e para os discípulos que estavam ali com ele, Jesus falou, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Tem muitas pessoas nesses últimos dias perturbada, conturbada, mas a palavra do Senhor, ela nos acalma. A palavra do Senhor, ela nos dá o alimento para que nós venhamos viver em novidade de vida e vida em abundância. É isso que Jesus fala lá em João 10:10. O bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, ele tem para nós vida em abundância. Então Jesus fala ali que nós devemos crer em Deus e também nele. Enquanto o mundo vive desesperado,
nós vivemos aguardando o tocar da última trombeta, com as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro e adorando ao Senhor Jesus enquanto podemos. Mateus capítulo 12, versículo de número 38 ao 40, nós vamos ver que alguns escribas e fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, queríamos ver da tua parte um sinal. Jesus imediatamente responde para eles. Eles queriam ver um sinal de Jesus, da parte de Jesus, para que eles acreditassem que ele era o Messias enviado de Deus. E nós vamos ver que Jesus falou que não necessitava de sinal maior que o do profeta Jonas. Então, muitas pessoas vivem atrás de sinal. Precisa ver para crer, quando na verdade é o contrário. Nós precisamos crer para ver o sobrenatural de Deus. Nós precisamos crer para presenciar as maravilhas extraordinárias de Deus nas nossas vidas, em nosso meio. Então, nós vamos ver isso na passagem de Jesus, quando ele estava ali prestes a ressuscitar Lázaro. Marta vai dizer: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus fala: Marta, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Basta nós crermos para vermos a glória de Deus. Basta nós acreditarmos, basta nós confiarmos no Senhor, e ele vai manifestar a sua glória em nossas vidas, em nós e através de nós. Aleluias. Glória a Deus. Se já entendemos o que é fé e em que ela deve se basear, vale ressaltar mais uma pergunta: quando tenho que ter fé? Respondo para todos vós: precisamos ter fé o tempo todo. A todo momento, a todo instante de nossas vidas, nós precisamos andar por fé. A Bíblia Sagrada fala que o crente lavado e remido do sangue do Cordeiro não anda por vista, não anda pelo que ele acredita, mas ele anda pela fé, direcionado, vocacionado pelo Espírito Santo de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 11, vai nos dizer que é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Hebreus capítulo 10, versículo de número 38, parte A, vai trazer essa mesma menção: o justo viverá da fé. Então, a fé deve ser a motivação, o combustível daquele que crê na obra da redenção de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Eu vou repetir novamente para você. A fé deve ser a motivação, o combustível daquele que crê na obra da redenção de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque o versículo de número 6 vai nos responder: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Não tem como nós nos aproximarmos de Deus se nós não acreditarmos no seu poder, se nós não acreditarmos na morte salvífica de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, para que nós possamos acreditar, para que nós possamos se aproximar de Deus, nós precisamos ter fé. Porque a fé é a confiança naquilo que não se vê. É a confiança num Deus invisível, num Deus que nós não conseguimos visualizá-lo materialmente, mas nós cremos que ele existe e que ele está conosco todos os dias, nos momentos difíceis, nos momentos de lutas, nos momentos de alegria, a todo instante, o Senhor está conosco. Nós vamos ver também que a fé é dependência total de Deus. Quando nós nos colocamos na presença do Senhor, nos colocamos como dependente de Deus, ele faz grandes coisas em nossas vidas. Quando nós nos colocamos como pequeno, Deus, ele nos exalta. A Bíblia fala que Deus abate os soberbos e exalta os humildes.
para que possamos cumprir o seu propósito para as nossas vidas e experimentar a sua boa obra, perfeita e agradável vontade, nós precisamos viver na sua total dependência. Nós precisamos ter uma fé de dependência total a Deus. E nós vamos ver, então, onde eu consigo fé. Pois bem, Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 17, vai nos dizer que de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Que bênção, que maravilha. É quando nós meditamos, quando nós nos dispusemos a estudar a palavra do Senhor, a nossa fé, ela é acrescida. Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É essa palavra de Deus que nós precisamos meditar, para que ela venha produzir frutos em nossas vidas e, consequentemente, nós crescermos, amadurecermos na fé em Cristo Jesus. Dentre todas essas pessoas relacionadas aqui no capítulo de número 11 de Hebreus, eu quero destacar apenas duas para nós ganharmos tempo. Noé. Nós vamos falar um pouco sobre a vida de Noé e um pouco também do versículo de número 8 sobre Abraão. O versículo de número 7 vai nos dizer que, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a lei. Então, nós vimos aqui a demonstração de fé deste homem. Noé, um homem que era temente a Deus. A história de Noé é de um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. E nós vamos ver que a sua história se resume a 3 palavras, 3 frases muito curtas. Noé andava com Deus, e o interessante é que a história de Noé é citada aqui de forma bem objetiva, bem sucinta. Ou seja, somente o que era importante para Deus. Noé era justo, Noé era íntegro e Noé andava com Deus. E por isso que Noé era um homem de fé. E quando Deus o chamou, e quando Deus, então, o ordenou que construísse aquela arca, quando Noé foi divinamente ali avisado por Deus, Noé não viu Deus face a face. Deus se revelou a Noé, e então Noé começa a construir aquela arca. Demorou-se, então, anos e anos. Noé foi criticado, Noé foi zombado, mas ele não perdeu a sua fé. Ele não perdeu a sua esperança. Noé, ele permaneceu com a sua fé íntegra no Deus ao qual ele cria. Então, diante daquela humanidade que havia se corrompido, que havia se contaminado com o pecado, Noé foi o único que se salvou. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Então, Noé nos deixa um exemplo de homem temente a Deus, um homem que procurou obedecer. E o que nós aprendemos com essa palavra? Nós aprendemos que a fé gera temor, e o temor gera obediência. Não é possível nós termos fé se não tivermos obediência, porque essas 2 palavras andam em consonância. Então, obediência, a fé gera obediência. E o cristão que é obediente a Deus, tenha certeza que é um cristão de fé. Amém? Ainda falando sobre o versículo de número 8, Abraão, nós vamos ver que ele foi chamado por Deus para sair do meio da sua parentela, sair do meio do seu povo, um povo que era idólatra, e Abraão, agora ouvindo a voz de Deus, juntou-lhe a sua esposa, Sarai ainda, não havia mudado de nome, juntamente com seu sobrinho Ló, e todos os seus servos, e saíram ao ermo, sem direção, sem rumo, sem saber para onde ia, mas debaixo de uma promessa,
debaixo de uma palavra, de uma ordenança da parte de Deus, Abraão não hesitou em cumpri-la. E nós vamos ver, então, que Deus honrou a fé de Abraão. E Abraão, então, se tornou o pai da fé. Aquele que teve por a coragem de obedecer fielmente, integralmente, tudo que Deus ordenou a ele, ele fez. Então, primeiro Abraão saiu do meio da sua parentela e foi errante e habitou em cabanas, morando como nômades. Um dia estava aqui, outro dia estava acolá, e o certo é que, debaixo dessa promessa, Abraão agora recebe uma outra promessa de Deus. Vou te suscitar descendência, Abraão. A tua descendência será numerosa como as estrelas do céu. A tua descendência será numerosa como a areia da praia do mar, ou seja, será incontável. Abraão confiou também nessa promessa. Abraão, Romanos capítulo 4, versículo 19 e 20, vai nos dizer que e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Olha que exemplo maravilhoso Abraão nos traz para a nossa vida, para a nossa edificação espiritual. Um homem já avançado em idade, que pela ciência, que pela medicina não poderia mais suscitar filhos, sua esposa da mesma forma, pela medicina não tinham condições mais de gerar, era avançado em idade, pior, era estéril, Isso complicava mais a situação, ou seja, aos olhos humanos era impossível Abraão ter filhos, mas a promessa de Deus estava de pé na vida deles, e Abraão, mesmo sendo avançado em idade, Abraão confiou. Abraão não duvidou daquilo que Deus poderia fazer, e certamente fez. Então, que a Igreja de Cristo Jesus possa se espelhar em tantos outros homens e mulheres de Deus, os heróis da fé, como diz aqui a palavra do Senhor, homens que fizeram coisas maravilhosas, grandiosas, pela ordenança de Deus, pela direção de Deus, e que ficaram com seus nomes escritos na história, porque foram homens que tiveram fé. E volto mais uma vez a falar, sem fé é impossível agradar a Deus. E o versículo de número 13 vai nos dizer que todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles partiram para o Senhor, mas não deixaram a fé, não perderam a fé nas promessas do Senhor. E qual era essa promessa? A vinda do Messias, o Salvador, o Libertador. Que nós possamos, assim como eles, manter a nossa fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Que não venhamos desfalecer com as dificuldades, com as angústias que muitas das vezes nos cercam, mas que nós devemos permanecer com a nossa fé no Senhor. E assim como eles, nós possamos um dia estar para sempre com o Senhor. E o que me chama a atenção desse versículo de número 13 é que eles morreram na fé. Eles não vislumbraram, eles tinham a promessa, porém essa promessa não foi revelada a eles, mas foi revelada a nós. A igreja primitiva, a igreja que surgiu após a ascensão de Jesus aos céus, é uma igreja que já vivenciou o cumprimento dessa promessa. E por isso eu creio que nós, como igrejas do presente século, temos uma responsabilidade maior concernente à nossa fé do que os irmãos do Velho Testamento. Por quê? Porque eles morreram aguardando o cumprimento da promessa. E essa promessa já se cumpriu para nós. Jesus já veio, Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, já retornou aos céus, e agora a Igreja de Cristo Jesus está lutando, batalhando pela sua salvação,
para que um dia possa estar juntamente com o Senhor. Mas para isso é necessário que nós não venhamos perder a nossa fé. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que você tem de mais precioso? A fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. E a nossa salvação, ela é condicionada à nossa fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Que palavra maravilhosa. É o que Deus reservou para nós, são coisas extraordinárias e grandiosas. Para encerrar, irmão, já estou encerrando, meu tempo já está se acabando. Quero aqui, amados, que nesse cenário de incerteza a qual nós estamos vivendo, de dificuldades, de incertezas políticas, econômicas e sociais, que nós venhamos permanecer com a nossa fé inabalável no Senhor. Que a nossa casa espiritual, ela venha se manter de pé, inabalável. E que as estruturas de nossa fé não venham a ser edificadas sobre a areia, mas sobre a rocha. Que a nossa fé, ela venha sobrepor todas as dificuldades, as lutas que estamos passando no momento, que ainda vamos enfrentar no porvir, mas que nós não venhamos perdê-la. Porque é por essa fé que nós alcançaremos a nossa salvação e, consequentemente, o nosso galardão. E para finalizar, eu quero, em nome de Jesus, que a palavra que se encontra lá no versículo 7, capítulo 17 de Jeremias, se cumpra na minha e na sua vida. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Vou repetir mais uma vez para encerrar em nome de Jesus. Bendito é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Agradeço ao pastor Edivaldo pela oportunidade, irmão Véu pelo convite, e a toda a igreja que teve a paciência de nos ouvir nessa noite. Aqueles que ainda irão nos ouvir, que Deus em Cristo abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus, mas que bênção, irmão. Que Deus continue te abençoando, te usando dessa forma maravilhosa, pastor. Palavra maravilhosa aí, estou regozijado aqui, estou muito feliz. Que palavra abençoada, viu? Graças a Deus por isso. Pastor Edivaldo, algum comentário? Não, Léo, nós estamos saciados pela palavra do Senhor, uma palavra maravilhosa, né, sobre fé. Que Deus continue abençoando o pastor Ivanildo e possa sempre usá-lo com poder, com autoridade, com unção, para que nós, nesta noite, fôssemos edificados, né? Que Deus abençoe o seu ministério. Amém. Amém, graças a Deus. Estou muito feliz com essa palavra aí, que nossa fé venha a ser fortalecida a cada momento, que não percamos de forma alguma a nossa fé em Cristo Jesus, amém? A fé naquilo que não se vê, né? Glórias a Deus. Agradeço a todos aí pela participação, muito obrigado a cada um dos irmãos, né? Que os irmãos continuem abençoando aí os nossos cultos, participando, né? E ouvindo e sendo abençoados, amém? Que o irmão Euler possa fazer a oração encerrando. Amém. Graças a Deus. Maravilhoso Deus de poder. Muito obrigado, Senhor, por tudo que ouvimos. Palavra que trouxe alegria, edificação, trouxe regozijo espiritual, renovo, e que alegrou as nossas vidas. Palavra de fé é uma coisa maravilhosa, é algo muito bom, e nós ficamos felizes com a palavra que o teu servo ministrou. Abençoa aqueles todos que ouviram, abençoa, Senhor amado, tua igreja, teu povo na face da terra, e nos guarda nessa noite, e que dormamos em paz, e tenhamos uma semana pautada de alegria, de bênção, a tua santa e gloriosa presença. Continua conosco, Senhor. Nós possamos continuar te buscando, glorificando, exaltado sempre o seu nome. Abençoa a vida do pastor Ivanildo e sua família. E continue usando de uma forma especial e maravilhosa. E tudo te pedimos, Pai querido, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém.